Bem-vindos e bem-vindas ao Verde Experience. Para quem está entrando agora, a gente acabou de bater um papo com Angélica Nobre sobre culinária sustentável, num momento super difícil, né? A gente teve um papo leve, mas sobre uma problemática que assola o Brasil e tantas outras regiões do mundo, né? A fome, como é que a gente pode combater isso através de uma culinária sustentável. E agora a gente fala também de uma problemática social que é latente, que é super difícil, mas que a gente traz pessoas que estão transformando isso já há anos, né? Levando a arquitetura para comunidades vulneráveis, para as favelas, como muitas pessoas conhecem fora do Brasil, e mostrando que isso também é cuidar da saúde. Então, eu tenho aqui amigos, empreendedores sociais, pessoas super necessárias de serem ouvidas, Lelo, Paola, Lígia, e a gente vai falar um pouquinho sobre o case da vivenda, o trabalho da Morá, e falar um pouco sobre essa problemática, como é que a gente pode combater isso. Então, para começar, eu gosto muito que eles próprios se apresentem. Quem está acompanhando aí o Verde Experience, eu sempre abro para que as pessoas se apresentem. Eu gosto de que eles próprios falem quem são eles. Então, vamos fazer uma rodada rápida. Lelo, quem é Lelo? Olá, boa tarde, prazer estar aqui. Sou o Lelo, 42 anos, sou um dos empreendedores da Vivenda. Já trabalho com habitação de interesse social há mais de 20 anos. E com a Vivenda mais ou menos há uns 8, 9, estamos por aí. Lígia. Oi, gente, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui. Queria agradecer muito o convite, Pedro. Eu sou a Lígia, eu sou arquiteta e urbanista de formação, também trabalho com habitação social há bastante tempo, 13 anos já, e estou na Vivenda faz 4 anos, 4 anos e meio mais ou menos. Boa! E Paola, sotaque mineiro? Oi, Pedro. Boa tarde, pessoal. Obrigada mesmo pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Paola, como a Lígia, sou arquiteta e urbanista. Estou em Belo Horizonte, mas não sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, aqui no Brasil. Sou do interior do estado. E hoje sou empreendedora e fundadora da Morá, que a gente vai contar um pouquinho mais aí. Todos devidamente apresentados, então agora bora entender um pouquinho da história da Vivenda, porque a culpada da gente estar aqui junto é a danada da Vivenda. Então, Lelo, você como um cofundador da Vivenda, explica como surgiu a ideia da Vivenda, o porquê e como é a atuação da Vivenda no Brasil. A Vivenda é um negócio, historicamente sempre foi reconhecida como um negócio de impacto na área de habitação, né? A gente lida com um problema que a gente chama de déficit habitacional qualitativo, né, que são aquelas famílias que têm casa, que têm onde morar, mas que eventualmente não moram em condições adequadas, moram em condições insalubres. Então, a Vivenda, historicamente, sempre se pautou por tentar resolver esse problema, né, e esse problema está muito relacionado a questões de falta de ventilação nas casas, falta de iluminação natural, telhado inadequado, falta de banheiro, né? Então a gente sempre se debruçou sobre esse problema, desenvolvendo reformas de baixa complexidade, alto impacto social. Então a gente sempre fez kits de reforma, né, que são cômodos, em que a gente consegue de maneira muito rápida entrar e sair de um domicílio de família de situação de vulnerabilidade, causando esse impacto. A gente operava historicamente por 2 modelos, um modelo onde a gente desenvolveu uma estrutura de crédito para famílias que têm condição de pagar por esse trabalho, e a gente desenvolveu também um modelo de subsídio para famílias que não têm condição de pagar por esse trabalho, né? Esse trabalho é basicamente uma reforma que compõe material, mão de obra, o crédito ou a doação, né? E o trabalho de assistência técnica via arquitetos e engenheiros. No último ano, a gente passou por um processo de mudança bastante radical, entendendo que a nossa função era mais do que ser responsável por executar essas reformas. A nossa missão era ajudar a estruturar esse mercado e fazerem surgir outros negócios que trabalhem com isso e envolver outros stakeholders que precisam estar dialogando com os moradores em situação de vulnerabilidade para que essas reformas aconteçam e para que o impacto social aconteça. Então, a gente mudou um pouco o nosso papel, né? E hoje, mais do que um negócio de impacto, nós somos uma solução composta por, basicamente, 4 estruturas, né? Um instituto,
Dentro desse instituto, a gente tem uma iniciativa que a gente vai falar aqui, que é o Vivenda Play, que é basicamente uma aceleradora. Então, o instituto trabalha com a filantropia, com a causa em si, com um trabalho de formação, e daí sai o Vivenda Play, que é um trabalho de aceleração, uma escola de negócios para pessoas, arquitetos, engenheiros e outros profissionais que tenham interesse em se envolver nesse tema. A gente tem uma plataforma chamada Nova Vivenda, que ela garante toda a estrutura para quem tem interesse em trabalhar com isso, e ali a gente tem crédito, tecnologia, uma série de expertises que depois a Lígia pode comentar um pouquinho, que está bem debaixo da asa dela. A gente tem um braço de investimento chamado I2 Vivenda, que compõe estruturas de financiamento, debenture para a gente fazer crédito e etc. Então, hoje a Vivenda virou esse pool de soluções pensadas para resolver o problema do déficit habitacional qualitativo e para ajudar moradores, empreendedores, fornecedores de material de construção a se conectarem nessa cadeia aí. Muito bom, Lelo. E a gente falou especificamente sobre o Vivenda Play, você citou o Vivenda Play, né? E está na nossa temática, inclusive, do nosso painel. Então eu queria trazer Lígia, que está com esse filho debaixo do braço. Eu quero que ela explique melhor o Vivenda Play, como é que ele acontece, por que ele surge. Bora lá, Lígia. Bora. O Vivenda Play, ele nasceu no meio do caminho, né? A gente começou esse trabalho de plugar os negócios na nossa plataforma Nova Vivenda no finalzinho do ano passado, lá em setembro, e foi assim, muito rico todo o processo, né? Inicialmente, a gente percebeu que os negócios tinham essa dor mais latente, que era não ter a possibilidade de oferecer a reforma financiada para as famílias, né? Que eles atendiam. E a gente sabe que família de baixa renda, moradora de periferia no nosso país, dificilmente vai conseguir acessar o mecanismo de crédito tradicional, né, oferecido pelos bancos, né, e é muito difícil conseguir juntar o dinheiro à vista também. Então, a gente começou esse trabalho de parceria com os negócios, oferecendo o nosso crédito, como o Lelo comentou, né, a Vivenda passou por essa dificuldade lá atrás, e para sanar esse problema, a gente construiu a primeira debênture social do Brasil, que é esse mecanismo de financiamento exclusivo para reformas para a população de baixa renda, e que ele é um mecanismo super acessível, né? Então, a gente começou essa parceria com os negócios, plugando principalmente o crédito, então, fazendo com que os negócios pudessem oferecer o crédito para as famílias que eles atendiam. Só que daí a gente percebeu que junto com o crédito a gente precisou trabalhar um monte de outras coisas junto, né? A gente começou a estruturar mesmo a área comercial dos negócios. Então, a gente fez com que os empreendedores começassem a olhar para eles e olhar para os seus negócios e estruturar mesmo a sua operação. E foi aí que o Vivenda Play nasceu, né? A gente entendeu que era super importante a gente construir uma formação mais forte, né, mais robusta, antes de plugar na plataforma, para que quando eles começassem a trabalhar, a gente já tivesse alguns conhecimentos, até algumas questões da operação deles mais acertadas, né? Então, a gente faz um processo de um mês, são 4 semanas, em que a gente vai trabalhando vários pontos da operação dos negócios para ir, como eu falei, equalizando um pouquinho, né, tanto o conhecimento como as definições de algumas coisas que precisam estar mais definidas, para quando eles estiverem plugados na plataforma já estar operando mesmo, né? E aí eu conto com o trabalho maravilhoso da Verda como parceiro, que foi muito, muito importante para a gente estruturar junto, né? Trouxe um know-how de trabalho de formação mesmo de negócios que eu não tinha, né? Eu tinha todo o conhecimento que eu adquiri trabalhando na Vivenda, mas foi muito importante essa parceria para entender como a gente estruturava isso numa formação, né? E não só num passo a passo de trabalho, né? Então, acho que foi muito rico essa junção, porque a gente conseguiu juntar todo o conhecimento da Verda de como passar conhecimento, né? Num processo mais formativo, e tudo que a Vivenda aprendeu nesses 7 anos, executando reforma ali na raça, e a gente construiu uma jornada mesmo de formação de 8 encontros, em que a gente equaliza todos esses conhecimentos e começa um trabalho na plataforma mais acelerado para que a gente consiga atender mais e mais famílias, né? Todo esse trabalho que a gente faz de olhar a operação do parceiro em conjunto, né? A gente fala de prospecção de cliente, a gente fala de como trabalhar os números, né? Conversão e metas como aliados do nosso propósito.
a gente fala de como trazer eficiência e segurança para a operação, tudo isso é para impactar e transformar mais histórias, né? Então, sempre visando chegar em mais famílias. Muito bom, Lígia. E a gente está com Paola, que é fundadora da Morá, e um dos primeiros negócios a entrarem nessa jornada do Vivenda Play. Então, Paola, apresenta o Morá, apresenta a Paola também, agora com mais calma, né? A Morá direitinho. E conta pra gente como foi essa experiência de ser um dos primeiros negócios aí plugados ao Vivenda Play. Bom, Pedro, a Morá ela surgiu de algumas inquietações dentro do meu processo de autoconhecimento pessoal e profissional, assim. Algumas perguntas vieram, né? O que me move? O que é que deixa meu coração quentinho? Quais são os valores que eu quero nutrir no mundo? E foi então que eu tive a oportunidade de viajar, foi quando a gente se conheceu, né? Conhecer projetos, pessoas, participar de oficinas e aí então me conectar com o meu propósito. E aí, inspirada na Vivenda, com a ajuda da Vivenda, a Morá nasceu. E hoje eu quero e eu preciso que a Morá seja um negócio saudável e sustentável. E eu acredito que a coletividade ela é transformadora. E é isso que a Vivenda faz, né? Ser um negócio da causa é ser plural. É trocar, colaborar, aprender, revisar processos, encontrar soluções juntos, todos os dias. E hoje a Morá existe com o mesmo propósito da Vivenda, de gerar acesso para que as famílias de comunidades vulneráveis elas tenham acesso a melhorias habitacionais e para que elas possam ressignificar a relação que elas têm com os espaços que elas vivem, os espaços que elas ocupam. Não só a casa, mas também a comunidade. Muito bom, Paola. E você falando aí do coração quentinho, o que é que move, né? Essa questão do propósito. A gente que trabalha com empreendedorismo social, é óbvio que enquanto negócio de impacto, a gente tem nossos números, nossas metas, mas a gente precisa o tempo todo se conectar à nossa essência, né? Então tem as histórias que nos movem, tem as conquistas, tem as emoções que acontecem. Então eu queria, nessa pergunta agora, deixar um pouquinho de lado a parte mais exata da coisa e a gente falar sobre essa questão do coração quentinho. Eu queria que cada um de vocês personificassem histórias, falasse sobre algo que vocês lembram com carinho, dizer assim, putz, isso aqui é o meu propósito, é isso que me move, isso deixa meu coração quentinho. Então, Lelo, você aí nesses 7 anos de jornada já de Vivenda, aquela história que para você é marcante, divide com a gente, para que a gente também possa sentir um pouquinho, para que a gente não fique olhando para a Vivenda apenas como um negócio de impacto de sucesso em termos de números, né, de relatórios, mas também de histórias. Acho que a Vivenda me deu a oportunidade de... Acho que a coisa que eu mais fiz ao longo dos últimos 7, 8, sei lá, 9 anos em que a gente está pensando e vivendo a Vivenda, acho que o que eu mais fiz foi escutar histórias, né? E são histórias de moradores de comunidade com suas dificuldades, histórias de colaboradores, histórias de parceiros, né? Histórias de negócios da causa como da Paola, e são, de fato, histórias muito impactantes e muito motivadoras. Eu vou ser breve para eu comentar duas, basicamente, uma de cada etapa da Vivenda, mas quando a gente fala do problema que a gente está enfrentando, vejam, a gente está falando de uma realidade tão dura e a solução é tão simples que às vezes a gente fica até constrangido de movimentar essa energia toda por conta de um problema tão elementar, assim. Eu me lembro de uma senhora que, de meia idade, 45, 50 anos mais ou menos, com 3 filhos e estava grávida, e ela chegou na gente através de um serviço de assistência social, e ela era vítima de uma série de violências dentro de casa, e de violências provocadas pelo companheiro e violências da vida cotidiana de viver numa comunidade em situação de vulnerabilidade, né? E a assistente social que nos apresentou essa mulher, ela abordou o problema dizendo que essa senhora estava grávida e que ela não queria ter o filho, que eles estavam com uma série de dificuldades, porque ela já tinha passado da época de fazer um aborto
um aborto possível, vamos dizer assim, e que ela estava entrando num processo de depressão e que estava se mutilando, uma série de coisas por conta de não querer ter o filho. E elas foram tentar investigar qual era a razão, e a razão estava conectada com a casa, que ela não queria colocar no mundo mais um filho para morar no espaço onde ela morava. E quando a gente chegou lá, a gente imaginou que ia se deparar, obviamente, com um espaço super desestruturado e que, eventualmente, a nossa atuação ia ser super difícil, porque a gente falou, putz, vai ter uma série de problemas que a gente não vai dar conta de resolver, né? E eu me lembro, eu estava com uma pessoa que trabalhava com a gente, que tinha sido assistente de saúde na época, e a gente começou a investigar, a perguntar, e a gente descobriu que a questão era o quarto e que ela basicamente queria resolver um vão que tinha entre a parede e o telhado, porque à noite, quando ela dormia, entravam ratos por esses buracos e os ratos comiam os dedinhos dos filhos dela que dormiam no berço do lado da cama. Vejam, a gente está falando basicamente de um punhado de cimento ou de um forro. A gente fez a reforma do quarto, deixou tudo bonitinho, ela teve o filho, a história teve um final super bacana e etc. Mas, de fato, a gente está falando de uma coisa muito elementar e a gente vive num país que não dá o mínimo para as famílias, né? E num segundo momento, quando a gente começou a se aproximar mais dos negócios aí Brasil afora, e a gente começou a fazer isso no momento em que a pandemia estourou, né? E essa nossa ida em direção aos negócios, ela foi muito no sentido de ser um braço para que todo o esforço que esses negócios fizeram para passar a existir não se perdesse durante a pandemia, porque ainda são estruturas muito frágeis, novas e etc., né? E a gente começou a fazer uma série de reuniões, e nessa série de reuniões a gente ouviu, assim, tem pelo menos uma dúzia de histórias de empreendedores muito emocionantes e muito assustados no momento da pandemia, de, nossa, eu vou fechar minha porta porque eu não vou conseguir operar. E eu acho que a ida da Vivenda em direção a esses negócios foi um movimento muito focado em ser uma mão, um abraço acolhedor para não vai parar, não vai fechar, junto a gente vai seguir. E eu me atreveria a dizer que a gente atravessou aí esses 14, 15, sei lá quantos meses de pandemia em parceria com esses negócios, e eventualmente ainda não teve nenhum negócio que ficou para trás, né? Não consigo me lembrar aqui de todo mundo que a gente conversou, de algum negócio que tenha ficado para trás no meio do caminho, que tenha parado, desistido por conta da falta de um suporte de rede, como a Paola estava falando, de fazer as coisas em conjunto, de maneira colaborativa para a gente atender as famílias. Então, acho que essas duas coisas ficam muito na minha cabeça, assim. Muito bom, Lelo. Lígia, que história é essa, Eita. Lígia? Que mexe? Até difícil de falar, né? Eu estava escutando o Lelo aqui pensando. São muitas histórias mesmo, assim. Tem um conjunto de histórias que para mim foi muito impactante quando a gente trabalhava também na zona leste da cidade de São Paulo. A gente, como o Lelo falou, a gente tem esses dois modelos, né, de reforma. A gente tem o modelo da reforma subsidiada, né, que é quando a gente doa, a gente tem algum parceiro, né, de filantropia que doa as reformas para as famílias que não conseguem pagar uma parcela. E a gente fez uma parceria com o CREM, que está lá na Zona Leste, que é um centro de recuperação e educação nutricional. Então, que trabalha com crianças subnutridas, né? E aí é isso, né? Na Zona Leste da maior cidade do Brasil, existem crianças em situação de subnutrição. Então, isso só já foi um impacto muito grande para mim de descobrir isso. No bairro que eu trabalhava diariamente, tinham crianças subnutridas, né? E aí a gente fez uma parceria para reformar a cozinha daquelas famílias, né? Atendidas pelo CREM, para ver se com a cozinha reformada facilitava um pouquinho daquele pai, daquela mãe fazer a comida da criança, né? Então, ter um lugar melhor para elaborar as refeições, né? Facilitar um pouquinho o processo, assim. Isso foi muito impactante para mim também, porque conhecer 10 famílias, a gente atendeu 10 famílias nesse caso, que estavam nessa situação,
perceber que é mais um peso, né? Que a maioria das famílias eram de mãe solo, então é mais um peso que recai sobre essa mãe, uma mãe que está o dia inteiro fora, tentando trabalhar, tentando sustentar a casa, ainda chega em casa e não dá conta, né, de fazer o alimento para o seu filho, assim, então é mais uma dor que ela carrega junto com ela, né, de mais uma coisa que ela tem que conseguir fazer, que é super importante, que é nutrir seu próprio filho, e de algum jeito ela não conseguia, né, fazer aquilo. Então eu lembro que eu fiquei muito, muito impactada, assim, essas histórias me atravessaram muito. E vi famílias, né, como da Renata e do Valdir, nunca vou esquecer os nomes, né, é sempre muito impactante, que moravam 7 pessoas, né, a Renata, o Valdir, os 4 filhos e a mãe dela em um cômodo, era uma cozinha e um quarto, tudo junto, enfim, e a gente conseguiu reformar essas cozinhas todas, e foi muito bom poder fazer parte disso, assim, né, de alguma forma trazer um pouquinho para essas mulheres, que talvez fosse um pouco mais fácil, né, preparar os alimentos, porque agora tem uma pia, porque agora tem luz elétrica, né, então elas chegam à noite, elas conseguem ainda trabalhar, ou porque tem um piso e um revestimento cerâmico na parede, é mais fácil de limpar depois, então trazer um pouquinho de conforto para essas famílias e para essas mulheres foi uma sensação muito boa para mim, foi muito bom ter feito parte disso. A gente trabalha, o trabalho da gente faz com que a gente tenha um exercício diário, né, cotidiano de empatia, de cidadania, da gente se perceber cidadão e querer ser cada vez mais um cidadão atuante. Paola, conta a tua história. Fiquei aqui pensando, tem uma história, Pedro, que se conecta com a segunda história que ela contou, né, do trabalho em rede, dos nossos encontros semanais, que foi quando eu fiz a primeira venda da Morar, quando eu vendi a primeira reforma. E aí eu tenho essa lembrança assim, de fechar a reforma e no trânsito para casa, né, voltando da comunidade, entrar na reunião e gritar lá, né, eu fiz a minha primeira venda, deu certo, né, e comemorar, poder comemorar com todo mundo esse momento. Assim. E eu acho que essa história, a Isabel, que foi a minha primeira cliente, assim, eu tive um momento, uma fala dela, que conecta, que amarra muito bem o que a Morar faz junto com a Vivenda hoje. Que foi quando ela disse para mim, ela e a filha disseram, que se não fosse daquele jeito, ela não conseguiria. Se não fosse através da Morar, através do meu trabalho, e através do que eu faço hoje junto com a Vivenda, aquela família não conseguiria reformar a casa, não conseguiria ter acesso. Que é o nosso trabalho hoje, né? Do crédito social, de estruturar todos os processos, de organizar tudo para que essa família tenha a melhor experiência de reforma, que normalmente é a pior experiência, né? A gente quer fazer com que seja a melhor. E aí tem uma outra história também muito fresquinha, assim, de algumas semanas que eu entreguei a reforma de um banheiro para uma outra moradora, a Lavinha. A Lavinha é uma senhora idosa, e ela mora na comunidade que eu trabalho aqui em Belo Horizonte há 51 anos. 51 anos, Pedro, é mais que o dobro da minha idade. E quando a gente entregou, quando a Lavínia viu o banheiro dela pronto, ela falou para mim que ela nunca imaginou ter um banheiro daquele jeito. E que aquela era a maior conquista da vida dela. É muito forte. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem, sabe? Não tem explicação. E é o que você disse. É um exercício de gratidão diário. Eu gosto muito de escutar essas histórias por isso, assim, a gente se conecta à causa, sabe? Inclusive para quem não trabalha, de repente, na área da arquitetura, para quem não conhece, de repente, a problemática da habitação. Então, as histórias são boas para a gente se conectar. E, Lelo, eu tenho uma visão sua, me corrija ao vivo se eu estiver errado, mas eu tenho uma visão sua de um andarilho. Você é um cara, você até falou aí, eu escuto muita história, né? Nesses anos todos, eu escutei muitas histórias. Você é um cara dentro da Vivenda que você está, sempre que possível, obviamente que agora com mais dificuldade por conta da pandemia, mas você gosta de conhecer novos espaços, novos recortes geográficos, novas realidades, para entender como é que a tecnologia social da Vivenda pode, de repente, chegar a esses locais, né? E aproveitando que o Verde Experience está nessa parceria com o Green Fest, que a gente está no Festival Internacional, e sabendo que você também está há 7 anos fazendo leituras sobre realidades na área da habitação, eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu conhecimento sobre cenários
também fora do Brasil. Eu sei que o Brasil, por si só, por ser um país de dimensão continental, a gente tem diferenças entre regiões, por exemplo, mas eu queria ampliar ainda mais para que você trouxesse, por exemplo, uma visão América Latina, quiçá Portugal, e saber se a tecnologia social que a Vivenda hoje desenvolve pode, de repente, chegar em outros países, ou se você conhece alguém que tenha tecnologia também, algum negócio que tenha tecnologias a serem vistas por nós, conhecidas por nós. Acho que tem uma questão interessante que, assim, como eu falei para vocês, eu estou há 20 anos rodando comunidade, favela, eu trabalhei bastante tempo com poder público, em projetos de urbanização, conheci muita coisa no estado de São Paulo, conheci bastante coisa fora, né, do estado de São Paulo, em Minas, aí para o lado do Nordeste, bastante coisa. E as periferias são bastante diferentes, mas as necessidades habitacionais, em que pese culturalmente se morar de jeitos muito diferentes no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, a gente tem necessidades habitacionais muito básicas, né? E elas são muito básicas, conectadas com aquilo que faz a gente ser gente, sabe? Então, é fazer com que a casa tenha, de fato, a função de abrigo, de espaço de união da família, e as intervenções pontuais que a gente faz cumprem essa função. Então, num certo sentido, em que pese as realidades habitacionais serem diferentes, a gente consegue enxergar alguma unidade no problema, né? E a gente estende o nosso olhar para um contexto que ele é mais amplo do que o contexto da família para lidar com esse problema, né? Então, a gente vai olhar para a questão do arquiteto, a gente vai olhar para a questão dos depósitos de material de construção para fazer compra local, a gente vai olhar para a questão do pedreiro, a gente vai olhar para a questão do financiamento, porque são dores que a dor de ter acesso a material, a dor de ter acesso a uma reflexão técnica mais qualificada para você pensar qual que é a melhor solução para você ter aquele ambiente. Essas questões, elas são questões de relacionamento, então eu me atreveria a dizer que elas cabem em qualquer lugar que tem gente, né? Onde tem gente, a gente consegue replicar boa parte disso que a gente faz, porque o que a gente faz é lidar com gente, né? E colocar gente para se conectar e para trabalhar junto. Então, acho que o grande foco de tecnologia social da Vivenda tem a ver com ser uma ponte para que pessoas se reúnam para atravessar determinado desafio, determinado problema que tem a ver com essa questão da habitação, né? Eu tenho conversado com muita gente e a gente tem visto o contexto, por exemplo, do Vivenda Play se multiplicar bastante, no sentido de que está aparecendo muito empreendedor novo para trabalhar com isso em muito canto diferente do país, o que prova que a abordagem tem eco em outros lugares, né? E a gente tem chamado muita atenção para uma coisa que está completamente conectado com o dia a dia da Lígia, que é o fato de que a gente faz um processo de aceleração, mas a gente não vai fazer um processo de aceleração qualquer. E aí, com isso, eu não estou querendo dizer que o meu é melhor que o dos outros, ou eu estou querendo dizer que a nossa preocupação, ela não é de dizer para o empreendedor como é que ele tem que fazer. É claro que a gente tem ali conteúdos que são fundamentais e etc., e a gente precisa ter uma assimetria mínima de informação para conseguir trabalhar. Agora, mais do que dizer como fazer, do outro lado dessa ponte, precisa ter uma estrutura que garanta para esse empreendedor, assim, eu não vou ficar nessa formação falando para ele, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, quando atravessou a ponte não tem nada, e ele cair, né? Isso para mim é a falência do processo todo. O nosso processo está ancorado nessa continuidade, né? E essa continuidade, ela pode e deve ser desenhada localmente, né? Hoje, a gente tem uma série de especificidades aqui na realidade brasileira que a gente materializou numa plataforma, né? Que tem a ver com crédito, tem a ver com uma série de conhecimentos, tem a ver com tecnologia e etc., né? Esse outro lado da ponte, ele pode e deve ser customizado, né? Agora,
ele não pode deixar de existir, porque sem esse outro lado da ponte não tem gente com esperança de resolver esse problema. Se eu largar a mão da Paola e falar, Paola, não tem mais crédito, não tem mais subsídio, a Paola vai voltar para a comunidade dela e vai tentar vender obra à vista ou vai tentar financiar os clientes dela por conta, e isso vai durar muito pouco, né? Ela vai desistir do propósito. E pensando no que pode ser customizado e pensado em outras realidades, eu acho que tem, por exemplo, a gente ainda não tem uma solução muito focada em área rural, né? A gente trabalha muito com o problema da moradia em centros urbanos, aglomerados, favelas, grotões e etc. E lida muito com esses desafios, né? A gente já está percebendo em alguns momentos uma certa dificuldade nossa por a gente ainda não ter se debruçado em realidade rural, né? Do ponto de vista de América Latina, por exemplo, eu acho que quase todos os países, sem exceção, por conta do terceiro setor ou por conta de provocações do poder público, têm braços de políticas públicas de habitação e iniciativas de financiamento muito desenvolvidos, né? Do México para baixo, existe uma série de iniciativas, especialmente focadas em microfinanciamento, né? O tema do crédito para esse tipo de iniciativa é tabu dentro do Brasil. Na América Latina ele não é. Se pegar exemplos no México, no Peru, na Colômbia, isso é super desenvolvido, né? E realidades como a do México e da Colômbia, que vivem intensos processos de favelização, isso é uma realidade, lidar com esse desafio. E a conexão de política pública com iniciativa privada, com o terceiro setor, fazendo essa roda avançar. Então, a gente enxerga muito isso, a gente tem programas inspirados, a gente tem iniciativas da vivenda inspiradas em alguma medida em coisas que acontecem por aí. E eu acho que, por exemplo, na época que eu trabalhava para o poder público, eu trabalhava numa empresa que atuava em projetos de urbanização em países africanos de língua portuguesa, né? E a gente acompanhou daqui e desenhou daqui processos de urbanização muito parecidos com o que a gente desenvolvia aqui no mesmo momento quando o Parque Urbanização de Favela estava surgindo em 2008, por exemplo, né? Então a gente via em que pese as diferenças culturais, a gente via muitas semelhanças na dor do morador de favela, do morador de comunidade que mora mal e que não tem acesso a uma estrutura, né? Então, eu vi algumas vezes e conversei com algumas pessoas de Angola, por exemplo, que vieram para cá, e até antes da Vivenda, na época que eu trabalhava com o poder público, e depois conhecer a iniciativa da Vivenda para entender como é que isso poderia ser viável lá, e a gente teve iniciativas de empreendedores que levaram a ideia para lá. Isso aconteceu também em Buenos Aires, a gente recebeu aqui, por exemplo, o Poder Público de Buenos Aires e um grupo de empreendedores para pensar como é que adaptava essa realidade. Então, assim, tem muita conversa. Eu me atreveria a dizer que, do ponto de vista das finanças, a gente está atrasado. O Brasil é um país atrasado na América Latina, nesse aspecto. A gente está aí numa batalha para levantar essa bandeira e fazer isso avançar de maneira mais estruturada. E estamos sendo muito bem sucedidos nisso, em conversas com o poder público, grandes empresas estão olhando cada vez mais com bons olhos para isso que a gente está fazendo, sem perder a dimensão que a habitação é um tema de interesse público e que o poder público tem um papel fundamental nessa história, né? A gente não quer ocupar o papel do poder público. Agora, a gente entende que tem uma função de provocação, de modelo, de inovação muito importante na nossa atuação e que eu acho que aqui na Vivenda a gente é muito imbuído de fazer esse movimento, né, de trazer coisa de fora para circular aqui, eventualmente quando a gente pode receber gente de fora e fazer isso circular, porque o déficit habitacional hoje, a Fundação João Pinheiro está falando em 29 milhões de famílias, né? A gente, eventualmente, que é uma das organizações que mais se debruçou sobre esse tema, conseguiu fazer 3.000 obras, né? Então,
o tamanho da encrenca é sem tamanho, não é o tamanho da encrenca, e eu acho que de onde a gente puder tirar conhecimento e propor modelos com inovação, eu acho que a gente marca gol, sabe? Total. Muito bom essa explanação, para a gente ter uma ideia, né, do cenário. Pensando no Vivenda Play, né, como um plano mesmo para combater essa problemática da moradia, da habitação, né, pensando que a ideia de fato é descentralizar, é levar isso para mais locais, mais espaços a partir de negócios como a Morar e tantos outros. Lígia, quais são os próximos passos, né, do Vivenda Play? O que é que a gente pode esperar desse programa agora no segundo semestre, de repente até 2022, caso já haja algum plano para o próximo ano? Ai, Pedro, a gente está, como você sabe bem, muito animada, né, com a Vivenda Play. Assim, a gente fez a primeira turma, hoje a gente já tem 24 negócios da causa plugados na plataforma, mas como o Lelo falou, o desafio que a gente tem é tão grande que a gente precisa mesmo estruturar o ecossistema, né? Assim, quanto mais gente estiver trabalhando em conjunto, melhor, a gente tem mais força, né? A gente chega mais longe, a gente impacta mais famílias, assim. Então, a ideia é que o programa só cresça, né? A gente está começando uma turma amanhã, estou super, super animada. São 15 novos negócios, né? Passando pela Venda Play. Essa turma já está fechada, mas a ideia é que a gente vá abrindo turmas, a gente ainda não tem um cronograma certinho. A próxima turma provavelmente é agosto, setembro. Vamos entender um pouquinho melhor, a gente quer fazer, né, uma avaliação de como está sendo e sempre melhorar, né, como a gente também é um negócio de impacto, a gente também é uma startup, a gente está sempre olhando para como a gente faz as coisas e inovando e melhorando. E, enfim, eu só tenho planos de crescimento para a Venda Play, né? A gente fala para quem tiver interesse seguir acompanhando nossas redes sociais. No Instagram, a gente sempre comunica tudo que a gente faz, né? E no nosso site também, o site da Nova Vivenda, já tem um espacinho lá para você se cadastrar, caso você queira ficar num banco de dados, que já vai deixando registrado o interesse de participar, e a gente entra em contato também assim que a gente abrir novas turmas, né? Mas, enfim, é isso. Como o Lelo falou, a Venda Play é um espaço para a gente trazer os negócios para perto, entender um pouquinho mais o que é isso que a gente precisa desenvolver dentro dos negócios para depois plugar na plataforma, né? A plataforma que é o trabalho mesmo dia a dia. Venda Play é esse momento antes de formação para que a gente consiga plugar e já começar a trabalhar, né? Acho que é super legal falar isso também, né? Que o Lelo estava falando um pouquinho qual a diferença do nosso trabalho de aceleração. A Vivenda Play, a ideia é 100% mão na massa, né? A gente já sai, sempre é um conteúdo de formação com um trabalho, com uma lição de casa, com alguma coisa para a gente fazer, para já transformar alguma coisa dentro do negócio, né? Então, é esse pacotinho de solução que o Lelo disse, que é super customizável, né? Porque a gente entende, como o Lelo falou, que cada negócio está trabalhando com a sua realidade. Então, é parceria, né? Cada um trazendo aquilo que conhece, a Vivenda trazendo um pouquinho do que conhece das suas ferramentas, para que a gente impacte cada vez mais famílias. Então, é isso, a gente só tende a crescer. Esses são os planos. É um ótimo plano, inclusive. Paola, a gente fala, quando eu penso em empreendedores sociais, eu conheço vários, né, empreendedores sociais, em várias fases da vida, alguns começando, alguns já consagrados, consolidados, com negócios que giram bem, que dão retorno financeiro, que causam alto impacto, e quando eu olho sempre a jornada de um empreendedor social, eu percebo assim que é muito importante a gente ter uma estratégia, uma racionalidade assim da gente entender essas parcerias que acontecem, essas oportunidades que surgem, né? Você passou pelo Vivenda Play, continua, está plugado agora na Nova Vivenda, mas tem outros momentos também, tem outros parceiros, o que eu acho super positivo, na verdade. E eu sei que você também já passou por outros tipos de parceria, outros tipos de relação. Então, quando você olha assim para a sua jornada, né? Ontem, você começando, né, com a ideia ainda da Morar, vindo aqui no Recife, quando a gente se conheceu para fazer curso, para entender novos cenários. Quando você faz um paralelo desse ontem, você se enxerga hoje, e aí você planeja o seu amanhã, você tem uma meta na Morar. Como é que você
como é que você olha de cima, assim, se você pudesse olhar de cima e explicar pra gente esse ontem da Paola e esse amanhã, como é que você coloca isso pra gente? Pedro, empreender é uma aventura, né? A jornada é de aprendizado, assim, diário. E, bom, a Paola de hoje é uma Paola mais grata que ontem. Mais curiosa, mais corajosa, eu diria, e acho que mais feliz. Mas a Paola de hoje, ela continua sendo a Paola simples de ontem. Empática, humana, porque, como o Levo sempre diz, a gente tem que se agarrar no propósito. Quando a coisa fica difícil, eu olho para as famílias, eu olho para o que acontece no final dessas reformas e falo, tá aqui, sabe? O caminho é esse, porque o motivo é esse aqui. E a busca agora na Morar é por melhoria contínua, né? Velocidade nos processos, redução de custos e ainda mais impacto. Assim como a Lígia disse, né, para o Vivenda Play, a ideia é que a gente cresça junto e consiga fazer cada vez mais e melhor, consiga abraçar e atender cada vez mais famílias, para que em algum momento esse déficit habitacional qualitativo do Brasil ele seja mínimo ou zero. Assim. O ideal é que não exista, né? Esse déficit não seja mais um dado aqui. Mas nesse trabalho de formiguinha a gente vai reduzindo. A ideia E Paola, aproveitando que você está falando, vou começar até por você, uma provocação. Mas super positiva. Eu queria aproveitar que estamos aqui com empreendedores sociais, pessoas que passeiam, né, pelo ecossistema de impacto do Brasil, e eu queria que você trouxesse, de repente, um nome, uma referência, um negócio. Não vale ser a Vivenda, que eu sei que a Vivenda vocês já estão plugados, mas eu queria que você falasse um negócio de impacto, pode ser do Brasil ou não, tá? Mas ou alguém, ou algum empreendedor, alguma empreendedora de impacto que você acha, que você está de olho, você gostaria que as pessoas também, de repente, pudessem conhecer melhor. Lela, vou roubar a sua indicação aí, viu? Eu vou falar primeiro dos arquitetos da Vila, aqui de Belo Horizonte. Eu costumo brincar, Pedro, que Morar é filhote de arquiteto da Vila, sabe? Wanda e Lucas trabalham aqui no aglomerado da Serra, que é uma outra favela, né, de Belo Horizonte, e a gente se comunica sempre, conversa sempre, troca bastante, se ajuda, e eu acho que é isso. Assim. A Morar existe hoje porque Vivenda existe, porque arquitetos da Vila existem, porque mais de 70 negócios de impacto em habitação existem no Brasil. Vou deixar essa referência. Pô, obrigado, Paola. Lígia, manda uma referência para a gente depois buscar nas redes sociais. Ai, Para a gente dar um Google. Que difícil. Ai, nossa. Eu vou falar alguém dos negócios da casa também, porque não tem como não falar, assim. Acho que todos eles, assim, têm sido para mim tem sido maravilhoso, porque realmente, assim, isso que o Lalo falou é muito verdade, assim. Para mim, não só a gente é como se a gente tivesse agora mais um propósito, né? Para além das famílias que recebem a reforma, a gente tem também o propósito dos negócios, né? De estruturar e de ajudar e de ver de pertinho os negócios crescerem, né? E ganharem corpo, assim. Isso tem sido muito gratificante para mim, de um jeito que eu não imaginei, assim, sabe? Que me pegou de surpresa, né? Como arquiteta, falei, putz, agora eu vou ter que acompanhar negócio, como vai ser isso, né? E é muito, muito gostoso, é muito gratificante mesmo. Eu fico muito feliz de ver os negócios crescendo, chegando em mais família, contratando gente. Então, isso tem sido realmente inspirador para mim, assim. E aí, vou falar da Construnir, que é uma empresa, né, um negócio de impacto aí do Recife, da Thaís, porque a Thaís chegou muito, muito tímida, meio, putz, sabe, assim, eu não sei bem como eu faço, ainda em outro emprego, ainda em outro trabalho, meio nervosa, assim, e ela simplesmente deslanchou, assim, em algum momento que ela decidiu que ela ia colocar energia naquilo, ela foi, sabe, e hoje a Construir está impactando família pra caramba, assim, ela já contratou um monte de gente, estão fazendo um trabalho muito lindo aí na Brasília Teimosa, então quem puder conhecer é Construir.
foi muito... E ela foi uma das pessoas que quase desistiu, assim, né, por causa da pandemia, assim. Ela falava, não sei se vai dar para manter a Construir de pé, né? E a parceria, realmente, eu vejo que tá com alguém que já tinha passado por isso, escutar todas as histórias de alguém que já viveu esse desafio, foi muito importante para ela de ter coragem de falar, não, é difícil mesmo, mas dá, sabe? A gente passa por uns momentos meio tensos, meio difíceis, mas a gente consegue, assim. Então, a história da Construir nesse último ano foi muito inspiradora para mim. Muito bom. E Lelo, quem você destaca? Eu não vou me comprometer como as meninas dos nossos parceiros aqui. Eu acompanhei muito de perto, sei lá, nos últimos 18 meses, toda essa galera, e eu tenho um respeito e uma admiração por cada história de empreendedorismo desse povo. Eles ocupam um espaço aqui no nosso coração que é até difícil da gente traduzir, no sentido de que quando a gente começou a Vivenda, eventualmente a gente olhava para o lado e a gente não via quase nada nesse setor, né? A gente estava vindo como setor de uma experiência que tentou ter alguma escala, mas que não se permitiu seguir por conta das dificuldades e dos desafios e tal, e que deixou muita lição para a Vivenda, né? E a gente pegou muito disso, e a gente olhava para o lado e como abordagem de negócio não tinha nada, né? Nada. Então, para negócio de impacto em habitação, a Vivenda, e a gente olhou para coisas que... A gente olhou para trajetórias de outros empreendedores, a gente não conseguia olhar para parceiros de habitação, né? E aí eu acho que as aceleradoras tiveram um papel fundamental na nossa vida, né? Porque era quem a gente conseguia abraçar, vamos dizer assim, né? E aí eu diria para você que a Artemisia e a Dynamo têm um papel fundamental na nossa vida, né? A Artemisia no momento de formação da Vivenda e a Dynamo no momento de depois que a gente já tinha algum corpo, fazer esse negócio tomar visão de estruturação de mercado e financiarizar o problema e, sabe, olhar para outras dores e etc. E o Marco Gorini é um empreendedor que tem um papel na Vivenda muito relevante nesse aspecto. Agora, me vem um negócio que me acompanha desde o dia zero da Vivenda, que é um negócio que não tem nada a ver com habitação e que toda vez que a Vivenda dá um salto, eu olho para ele e ele está ali com alguma questão que eu olho e falo, putz, eu não sei, eventualmente um dos maiores negócios de impacto em habitação do país chama-se Geek, do empreendedor chamado Sasaki. Ele é uma plataforma e a Vivenda está se tornando uma plataforma. Né? E no momento em que a Vivenda estava sendo acelerada pela Artemisia, a Artemisia, nesses papos de empreendedor, ela levou o Sasaki para fazer uma fala. A gente estava até num retiro e tal, uma imersão super bacana, e ele ficou 1 hora conversando com a gente, e veja, eu estava sendo acelerado pela Artemisia, mas eu ainda não tinha entendido o que era negócio de impacto até eu ouvir o Sasaki falar. E aí ele já, tipo, eu entendi e ele já me atravessou, porque ele já estava falando, sei lá, há 8 anos, 9 anos atrás, de uma plataforma de educação multisserial, com uma série de questões com nível de inovação que, eventualmente, a gente está sendo muito obrigado a se debruçar sobre elas agora, em momento de pandemia, que a gente está longe das escolas e etc., né? E esse cara tem ferramentas inovadoras para isso em modelo de plataforma, sei lá, há 8 anos, 9 anos, né? E ele é um cara relativamente jovem, da minha idade, arquiteto também, se eu não me engano, mas que tem uma trajetória que eu acho das mais inspiradoras, assim, sabe? Que toda vez que eu tenho alguma questão de natureza empreendedora, eu vou atrás de uma fala dele, eu vou atrás de alguma coisa, porque sempre tem alguma coisinha ali que me dá um caminho, sabe? E é um cara que lida com a tecnologia de maneira muito humana. Eu acho que isso que me... Especialmente hoje que a gente está metido com tecnologia até as tampas,
é uma coisa que me chama muita atenção, assim, sabe? Os caras falam de gente, fala de crianças, adolescentes, fala de processo de aprendizagem, de troca, mas ele é uma ferramenta de tecnologia na sua origem, assim. Então, isso me chama muita atenção. Muito bom, gente. Eu vou, antes dos encaminhamentos finais, eu estava aqui refletindo, na verdade, desde ontem que eu reflito muito, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso nos bastidores antes de começar o nosso papo, que a gente vive momentos muito, muito duros, né? Não só com a pandemia, que já está conosco aí, infelizmente, há tanto tempo, mas por problemáticas mesmo, questões sociais, direitos humanos, né? Então a gente está massacrado com notícias bem pesadas em relação a isso. Quando, inclusive, a gente começou a pensar no Verde Experience, a gente pensou, né, em formatar isso em conversas mais leves, justamente para a gente trazer à tona conteúdos necessários de serem discutidos, mas tentar, né, no momento de tanta dificuldade que a gente vive, de tanto peso intelectual, de conhecimento, de conteúdo na internet, a gente fazer isso de forma mais leve. Mas não tem como também a gente não puxar para si, enquanto cidadãos que somos, né, as problemáticas que a gente vive no dia a dia. Então eu queria que, antes de encerrar, de repente vocês pudessem falar um pouco sobre esse sentimento. E aí eu vou até começar encabeçando isso, tá? Que, como empreendedores sociais, como cidadãos que somos, amigos, enfim, né? Ontem eu estava conversando com o Lud, minha sócia, na verdade foi hoje de manhã, hoje pela manhã, e ela estava falando sobre a dificuldade que é. Ela disse, poxa, eu fui fazer compras, me deparei com mais gente pedindo comida, a gente está num momento muito difícil, assim, socialmente falando, né, humanitariamente falando. E o tempo todo, a gente que trabalha com social, foi justamente a reflexão que ela fez comigo hoje pela manhã, de dizer, poxa, a gente que trabalha com isso, o que a gente pode fazer mais? E a gente começa a se sentir pressionados, uma pressão nossa mesma, sabe? Assim, dizer, poxa, qual é o meu papel? Qual é o papel da Verda? O que a gente está fazendo enquanto empreendedor social? Como é que a gente pode fazer algo em relação a isso? Como é que a gente pode potencializar mais a tecnologia social que a gente tem? Então, existe esse compromisso, porque a gente, de fato, toma para a gente essa missão, né? Em algum momento, algum de vocês falaram, acho que foi Lígia que citou essa questão da missão que a gente tem, né, de trazer isso como missão de vida. Ou foi Paola? Não me lembro agora qual de vocês duas citou essa palavra, esse termo da missão. E aí eu queria que vocês deixassem um pouquinho de mensagem mesmo. Aí eu queria que vocês verbalizassem, talvez, um sentimento de talvez inquietude, talvez de revolta, ou até de esperança mesmo. Eu queria que vocês agora usassem esse momento final para vocês colocarem, assim, o que é que vocês sentem quando vocês veem, de um lado, vocês entram na Roda Viva, porque amanhã a gente está começando uma turma muito massa do Vivenda Play, então a gente vê esse programa tão bacana crescendo, mas ao mesmo tempo a gente faz às vezes, será que eu estou remando contra a maré? Vocês sentem isso? Como é que vocês lidam, por exemplo, com essas dificuldades que a gente vive enquanto cidadão também? Vou fazer uma ordem aqui, vou começar por Lelo, porque aí Lelo já estava com a fala, e aí depois eu passo para as meninas. A gente agora está um pouquinho mais distante da realidade das famílias, né? Mas historicamente a gente sempre esteve colado, sendo convidado para entrar nos lares das famílias mais vulneráveis do país. E é aquilo que eu falei, eu venho fazendo isso, sei lá, acho que desde 2000, 2001, né? Que esse é o meu dia a dia. E a gente viu vários estágios e a gente entende muito bem o que é a vida de um morador de periferia quando a gente começa esse processo e a gente entra e a gente enxerga uma situação muito difícil. Aí, de repente, a gente vê que as coisas começam a melhorar um pouquinho, no sentido de que umas políticas públicas mais bacanas começam a atender e etc. Você passa a cruzar com a agente de saúde com mais frequência, com a agente de assistência social com mais frequência. Você percebe que essa família começa a ser olhada de maneira um pouco mais sistêmica, sabe? E aí você vê que o poder de consumo muda um pouco, então numa casa com uma determinada realidade você já começa, sabe? Antes as pessoas tinham vergonha de te convidar para tomar um café, de repente elas já estão te convidando para tomar um café, estão te convidando para almoçar e ver televisão. E aí, de repente, a gente deixa de ser convidado para tomar café, a televisão quebrou e não tem como consertar, e a gente está vendo isso acontecer tudo absolutamente de novo, né? A gente vive um agravamento da situação de vulnerabilidade das famílias que a gente demorou 30, 40 anos lutando para conquistar, e eu não estou falando só de poder de consumo, eu estou falando de política pública, eu estou falando de presença e permanência de
organizações sociais de educação, cultura, assistência social em territórios de vulnerabilidade que não eram uma realidade para a gente, né? E que, sei lá, nos últimos 15 anos passou a ser, talvez, e que a gente já está começando a ver isso se desmantelar de novo, né? E a grande verdade é assim, a gente está vendo isso se desmantelar nos últimos 4 anos, talvez, e é um processo muito rápido, cai muito rápido, e são mais 40 para levantar de novo, né? E aí a reflexão que fica é, se a gente não aprender com esse processo, que esperança que a gente vai ter, né? A gente já viveu isso, a gente já viveu crises profundas e etc. A gente não pode entrar no mesmo movimento, né? Eu sou uma pessoa que, apesar do cenário ser, para mim, devastador, do ponto de vista de situação econômica, política, sanitária e etc., eu não consigo, dado que a gente faz muita coisa, a gente vive conectado com muita inovação, eu não consigo perder a esperança, né? A gente lida com gente aqui, se a gente perder a esperança em gente, é melhor a gente parar, né? Mas a gente vai ter que se chacoalhar, porque se a gente entrar no mesmo, na mesma curva de aprendizado desse processo todo, a gente de fato vai demorar 40 anos de novo e a gente vai perder uma série de gerações que não vão ter acesso à escola, que não vão ter acesso a saneamento, que não vão ter acesso a um monte de coisa. Então, assim, eu vejo com maus olhos o tempo que a gente está vendo, com muito maus olhos, mas eu enxergo que a gente tem condição, dado o aprendizado, de olhar para todos os estragos que estão sendo feitos e tentar achar um atalho para colocar isso aqui no rumo, sabe? E a gente tem obrigação, como empreendedores conectados com inovação, de fazer isso e de, em alguns contextos, até liderar discussões nesse aspecto. Obrigado, Lelo. Paola, como você se sente meio a isso tudo? Bom, Pedro, como já foi dito aqui, é um exercício diário, né, de reflexão, assim, de todo esse contexto. E durante o ano de 2020, né, no início da pandemia, eu estava em casa e pude desenvolver todos os processos da Moraa, estruturar o negócio em casa. Quando eu fui para a rua, né, e precisei fazer isso, foi que a necessidade de pensar e refletir todo esse contexto veio muito mais forte, assim. Porque aí a gente pergunta, né, faz sentido, não faz sentido? Eu não deveria estar dentro de casa, quietinha, o que eu estou fazendo aqui, né? Só que hoje, como um negócio que trabalha na ponta, que lida com as famílias todos os dias, que é o que a Brenda fez por muito tempo, eu precisei olhar para a necessidade dessas famílias, que é uma necessidade urgente, e eu decidi não parar. Foi uma escolha, sabe? Eu vou continuar, porque as famílias precisam disso, as comunidades precisam do meu trabalho, e nesse momento eu acho que isso faz sentido. Então, o meu pensamento, a minha reflexão e assim, a mensagem final que eu deixo de todo esse contexto é: não permita que aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não pode fazer, te impeça de fazer o que você pode, né, o que você consegue. Então, é isso, assim, é esse trabalho diário de formiguinha, casa por casa, família por família, mas que a gente continua fazendo, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os desafios. Obrigado, Paola. Elígia, você, como bebezinho aí, mãe de um bebê, como é que você enxerga aí esse momento? Você que trabalha com social, você que agora é mãe, respira, e o que é que vem aí de reflexão? Nossa, Pedro, achei muito linda essa frase que Paola disse, na verdade. Não deixa aquilo que você não consegue, que você não controla, te impedir de fazer aquilo que você pode fazer, né? Eu acho que essa frase realmente, ela pode ser um norte para todos nós, assim. Quando você fala essas coisas, eu penso como Lígia, mais, né, do que, enfim, como arquiteta, enfim, no meu trabalho, qualquer coisa, porque o que traz a gente, né, a trabalhar com o social, no fim das contas, é quem nós somos, né? Então, eu sinto que a gente tem que sempre voltar para isso, sabe? Que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de pessoa eu quero ser nesse mundo, né? E eu acho que isso
é uma reflexão para tudo que a gente faz, né? Como você falou, é como eu crio meu filho, é como eu me alimento, é como eu me visto, é o que eu leio, é como eu me relaciono com as pessoas, né? Como eu respeito os outros, como eu escuto os outros. Então, quando a gente é tomado por uma situação tão avassaladora como essa da pandemia, e para mim foi muito difícil no começo também, porque a gente vê as pessoas, né, em situação de sofrimento, e aí a única coisa que a gente podia fazer era ficar em casa. Como assim? Eu não posso ir para a linha de frente, eu não posso ir lá distribuir cesta básica na rua porque eu estou me colocando em risco, né? Isso foi muito angustiante para mim, assim, quando a gente se dá conta dos nossos privilégios, né? E muitas vezes é muito desafiador, assim, quando a gente trabalha com o social. Então, eu tento também voltar e diminuir um pouquinho, assim, no sentido de lembrar que eu sou só uma pessoa, né, nesse mundo enorme, mas que todas as minhas ações são, podem impactar de uma forma positiva, né, as pessoas à minha volta. Então, como a gente se mantém ético, como a gente se mantém fiel àquilo que a gente acredita, aos nossos valores, mesmo em situações muito difíceis, né, e como a gente está sempre cuidando uns dos outros, assim. Acho que ser mãe, para mim, só potencializou ainda mais essa certeza que a gente tem que estar sempre cuidando e se olhando, né? Como humanos, assim, todo mundo que está à nossa volta. Então, acho que é isso que eu penso nessas horas, assim, o que está ao meu alcance, que eu posso fazer, e como eu me mantenho honesta ao que eu acredito e ao tipo de mundo e sociedade que eu acredito, que eu quero construir. Muito bom, gente. Vocês falando aí, eu fiquei só pensando, eu disse, quando eu montei, né, a programação do Verde Experience, eu disse, velho, que galera boa. Quanta gente boa, sabe? Então, tenho me apegado muito a isso. A relação que a gente tem hoje para tentar construir cada vez melhor o Vivenda Play, a relação que a Verda tem com outros negócios, que a própria Vivenda tem com outros negócios também, ou com a Artemisia, com a Dínamo, com essas pessoas, isso tudo me fortalece muito, sabe? Eu acredito muito na força das relações, assim. Então, quero agradecer vocês pelo momento, quero agradecer vocês pela confiança, por estar aqui, por trazer o case Vivenda Play, e trazer também vocês enquanto cidadãos, enquanto empreendedores sociais. Isso só fortalece, só engrandece, na verdade, a nossa caminhada e continuaremos juntos. Então, muitíssimo obrigado para vocês. Um tchau, na verdade, um até logo. Já, amanhã, a gente começa uma nova turma de Vivenda Play, então amanhã a gente vai estar juntos. E obrigado por participar do Verde Experience. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Pedro. Obrigada. Obrigada.